Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovem, nós vamos cumprir uma promessa do Tatu lá do meio do ano passado, que é começar com as entrevistas no podcast. E hoje, como é um dia especial, não poderia ser duas surpresas especiais. Primeiro é o tema, vamos aproveitar que dia 15 de abril foi o Dia Mundial de Conservação de Água e Solo, para falar desse tema. E a segunda surpresa é o nosso convidado de hoje, né? Que é uma pessoa, para mim, muito importante em vários sentidos, tanto no profissional como pessoal, né? O Tatu é o profissional que é graças a essa pessoa, e pessoal também, porque senão eu não existia, porque a gente vai convidar o pesquisador Afonso Peixe Filho, do IAC, vulgo papai, né? Então vocês vão ver, eu vou chamar ele de pai, podcast em todo. Chamar de Afonso é muito estranho. Então, pai, seja bem-vindo ao Tatu da Fruta Podcast. Agradeço o convite de última hora, o senhor conseguir acertar, e para falar desse tema que eu digito para o senhor desde os 10 anos de idade, né? Que é conservação de solo. Bom, boa noite, Pedro. Para mim é muito estranho falar Tatu da Fruta, mas então nós vamos todos tratando de Pedro. Para mim é um prazer aqui de estar participando aí do seu podcast e ainda mais falar sobre conservação do solo. Não, bacana. Acho que o senhor já falou pra caramba essa semana passada, mas vamos conversar um pouquinho mais. Mas primeiro, né, eu conheço bem o senhor, eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho da trajetória até chegar hoje aqui, como foi esse trabalho com a conservação do solo. Bom, eu comecei na conservação do solo muito cedo, né? Quando eu era ainda muito jovem, ainda adolescente, eu tive o prazer, né, e o privilégio de ajudar na construção de uma fazenda lá em Tanabi, perto de São José do Rio Preto, preparar a fazenda para o concurso de conservação do solo que tinha no estado de São Paulo na década de 70. E fiquei imensamente feliz também, porque nós ganhamos o concurso regional, né? E o esforço de todos ali, naquele momento, de fazer, e foi ali que eu comecei a aprender a marcar terraço, de trabalhar, de entender um pouco de conservação do solo, principalmente com os ensinamentos do Dr. Maurício Brandão de Villenha. Foi um grande agrônomo, formado na ENA, na Escola Nacional de Agricultura, no Rio de Janeiro, e mineiro, né, aí de Campanha. Então ele era uma autoridade em Tanabi, a cidade pequenininha, mas o Dr. Maurício muito atencioso e sempre orientando. E aí eu comecei trabalhando, segurando a régua, né? E com o tempo eu fui aprendendo a usar o aparelho e também comecei a ajudar ele a marcar café, sempre em nível, sempre. Ele era um conservacionista fervoroso e eu acho que isso influenciou demais a minha formação. Depois eu fui fazer agronomia, né? Eu era um estudante frustrado, porque eu queria fazer veterinária e não consegui passar. E eu fui fazer agronomia justamente porque o Dr. Maurício falou que eu era bem observador e que eu poderia dar um bom agrônomo, né? E eu sei que eu me tornei um grande agrônomo, né? Então, com um agrônomo de 130 quilos, né? Mas depois que eu bebi o gosto pela agronomia, aí nunca mais deixei. E já na escola também foi uma trajetória muito, muito semelhante da agora. Eu me dediquei muito a trabalhar a conservação do solo, eu gostava muito de pastagem, a formação de pastos e a parte de solos também sempre foi um lado que eu sempre gostei, então estagiei muito. E aí eu tive o privilégio de estagiar aqui na conservação do solo com o Francisco Lombardi Neto, que é um pesquisador que eu acho que nós devemos muito a ele dentro da dinâmica, né, da conservação do solo do Brasil, porque ele veio dos Estados Unidos e trouxe muitos conceitos, muita coisa boa, né? E também era um outro conservacionista fervoroso. E no estágio foi muito bom, porque também ele me orientou e principalmente me incentivou a estudar e dizer que era possível eu continuar estudando e ser pesquisador do então impossível Instituto Agronômico.
E nesse interim, eu já conheci também o Dr. Paulo Nestor Galetti, que era um grande extensionista da conservação. Com o Dr. Paulo, eu tive o prazer de entender a água. O Dr. Paulo era um defensor fervoroso da água. E eu lembro como se fosse hoje, há mais de 35 anos atrás, Dr. Paulo, ele ia fazer as palestras e erguia a mão e apontava e falava assim: nós vamos ter problema com água, os municípios vão ter problema com água e a gente precisa cuidar da água. Então isso temperou muito, né, o meu lado também de ser um conservacionista muito focado em recursos hídricos. Então uma têmpera entre o Lombardi, né, que era um técnico acadêmico, né, que tinha um olhar mais voltado para a conservação do solo, mais científica, mais robusta, e um olhar temperado com a prática e a extensão rural do Dr. Paulo Galetti. Então eu acho que isso foi assim uma coisa que me marcou muito. E depois que eu formei, eu fui trabalhar numa fazenda perto de Presidente Prudente. Me distanciei, né, de Campinas, me distanciei do Instituto Agronômico e fui na prática. Mas o destino acabou me trazendo novamente aqui para a região, né? E eu vim trabalhar aqui numa fazenda de gado, como eu sempre gostei da pecuária, sempre gostei da tração animal, de cavalo, burro principalmente. Aprendi a mexer com tração animal, aprendi a domar burro, boi, né? E quando eu vim a trabalhar em Itatiba, me aproximei novamente do Lombardi e me aproximei do Dr. Paulo, né? No qual eu já conhecia pelo estágio que eu tinha feito com eles. E eu tive o privilégio de estar junto com eles e fazer o planejamento conservacionista de uma fazenda de 700 hectares e que estava com um processo erosivo acentuado e quase que total. Numa região extremamente frágil, né? Cristalino Paulista, região de Itatiba, solos com granito gneiss, argissolos, né? E muito degradado, com origem de batata, de hortaliça, quer dizer, o pessoal moía o solo. Então, com a ajuda do Dr. Paulo e com o Dr. Lombardi, eu aprendi a fazer, naquela época, o planejamento conservacionista da Fazenda Malabar, que também foi uma escola para mim, né? Porque ali eu tive realmente que ser um responsável, né, pelas práticas conservacionistas. E aí veio também o entendimento e o meu lado extremamente exigente com as práticas conservacionistas. Isso porque eu senti na pele, né, o que é um pequeno deslize quando você faz um terraço, quando você faz uma cobertura. E eu até hoje ainda eu falo, né, que a chuva pune, o sol pune, né? Então quando você erra, quando você desleixa, vem o processo erosivo, vem um aquecimento ou estresse térmico, né, elevada temperatura por conta da radiação solar, que são os dois grandes dádivas dos trópicos, mas também eles são os causadores do dilema conservacionista. Então, nessa época, eu aprendi também a qualidade das operações conservacionistas, que é fundamental. E o Dr. Paulo falava isso, o Lombardi toda vez falava dessas questões, mas eu sempre escutava na teoria, né? E quando eu fui para a fazenda, fui fazer, e aí a equipe deixava lá o tratorista fazendo. Quando chovia, nós tivemos muitos problemas de solos frágeis. Isso me fez ser muito crítico. Não é tão simples, o pessoal acha que é só levantar um morrinho de terra ou fazer um buraco para a água parar e... A conservação do solo, ela começa com o entendimento da acurácia, né? Sempre a acurácia das práticas conservacionistas é fundamental, né? Tanto na marcação quanto depois na construção delas e depois na checagem. Então, fundamental estar sempre checando. Nós tínhamos problemas com tatu, né, formigueiro, cupinzeiro, quer dizer, o cara construía um terraço, tudo lá, e lá vinha um tatu, não o tatu da fruta, mas o tatu peba, e me fazia um buraco bem na seção do canal, né? E aí aquilo chupa uma água lascada, quer dizer, com muitos problemas. Então, quer dizer, tratorista que dentro do camaleão do terraço joga chumaço de colonial ou de
material orgânico, um pau que fica no meio, quer dizer, todos são pequenos detalhes que vão fazer uma grande obra conservacionista. E nessa época eu aprendi na prática, né, por que a gente tem que ser exigente e por que a gente tem que ser implacável com a erosão, né? Não tem, vamos dizer, perdão, e a erosão é uma coisa que eu falo que nós não devemos nem discutir sobre controle de erosão, porque se fala controle de erosão, a erosão existe. Então É um processo natural, né? As práticas conservacionistas elas têm que ser feitas para eliminar a erosão, não para controlar a erosão. Eliminar totalmente. Então isso é muito importante. Na fruticultura, principalmente, hoje eu venho falando isso, né? Eu trabalho com o conceito do preparo de solo de 5 anos, que eu chamo, que é 2 ou 3 anos antes ou 2 ou 3 anos depois. Jamais instalar um pomar sem um planejamento conservacionista, mas nem sonho, não colocar uma cultura perene numa condição muito fragilizada, é condenar o pomar a problemas futuros e principalmente condenar uma variabilidade produtiva muito alta, né? Porque se você fosse uma árvore, fosse uma frutífera, um abacate ou uma manga, você gostaria de ser plantado? Não falou nenhuma das que eu trabalho, hein? Tem que ser uva oliveira. Mas não gostaria de estar dentro do suco de erosão. Então, se uma oliveira ou uma videira, como nós temos aqui, né, muitas videiras na região sendo condenada a ficar dentro de um processo da erosão que é contínuo, né? E a planta tem uma coisa importante na conservação, é que ela é conservacionista. Ele é um ser vivo extremamente agregativo, ele é um ser vivo que ele procura construir um ambiente estável para ele, né? E então o processo erosivo é causado pela estupidez humana. Então isso é um ponto importante dentro da fruticultura e dentro também da formação de pastagens, da agricultura de grãos, das culturas irrigadas principalmente. Quer dizer, a conservação do solo ela é transversal. Ela vai ocupando um amplo espectro da agricultura e é extremamente importante a gente ter um pequeno entendimento e principalmente gostar, né, de fazer a leitura conservacionista dos cenários e das áreas que nós estamos trabalhando. Tem um ditado que na época da faculdade eu pichava um muro da frente da casa do diretor e aí eu pichava com uma frase que até hoje ainda eu falo: agrônomo, né? Doutor da terra ou devastador com diploma, né? E aí o diretor toda vez ficava doido da vida, né? E nunca descobriu quem que pichava um muro bem na frente da casa dele. Ele mandava pintar e aí botou até a guarda e nós esperava, daqui a pouco a hora que dava uma brecha, pum, ia lá e pichava. Aí no dia da formatura ele perguntou que tinha certeza que era a 13ª turma, era a pessoa que pichava o muro da casa dele, que podia falar, podia contar que ele não ia ficar bravo. Mas ninguém contou. Até hoje ele tem essa... Ele chegou depois da formatura, a hora que eu recebi o diploma, ele falou assim: eu acho que era você, hein? Eu falei: o senhor está enganado. Né? Isso é alguém da 13ª turma. E até hoje eu vejo assim, né, com muito pesar, né, que a gente tem muito agrônomo devastador com diploma, né, não tem noção do que significa uma agricultura mal feita, né, o impacto ambiental da agricultura é muito forte, principalmente na substituição, né, das paisagens naturais por paisagens cultivadas. Quando você não tem um entendimento conservacionista, o impacto é contínuo, né, então não cessa, não adianta você ficar... Não tem nenhuma prática que substitui a prática conservacionista em sistema de produção. Isso, o senhor está falando de sistema de produção, né? E é uma coisa que eu vejo com os colegas e até com os alunos, que são muito focados na planta e na produção, né? Eles esquecem de ter uma visão holística, um manejo um pouco mais geral. Esquece o ambiente, montar, né? O sistema, né? Esquece o sistema, né? Na verdade, o agricultor que agriculta, o agrônomo que agriculta, ele é um produtor de ambientes produtivos, não de ambientes degradados. Não passa na cabeça você ter um fruticultor que produz ambientes degradados. Isso não está em nenhum livro, não está em nenhum lugar isso aí. Mas na prática isso ocorre. E a gente não pode fazer pacto de mediocridade com os agricultores, né? A gente tem que enfrentar isso de frente, mesmo que seja difícil,
Nós temos os agricultores com uma origem muito simples na agricultura. Os nossos antepassados são pessoas extremamente simples. Eles vieram para cá substituir mão de obra escrava, e eles eram nos países da Europa, principalmente os italianos, os espanhóis, portugueses, né? Os próprios japoneses, os alemães, todos eles que ocuparam aqui. Eles eram pessoas que estavam passando fome na Europa. No máximo, eles eram executores de tarefas. Então, ainda hoje, nós temos assim, impregnado na agricultura brasileira a atividade operacional, né? Se fala sobre sistema de produção e já linka com arado, grade, com mecanização, o plantio, e não se discute a construção de um sistema vivo, né? Um sistema produtivo, que é uma integração íntima entre a atividade econômica com a atividade ambiental. Até nós temos um problema crônico no Brasil, né? Que os indicadores nossos, que eu chamo, são indicadores da falsa produtividade. Então, quando você fala que qual é a produtividade da área de milho ou da uva, da azeitona, não é quilos por hectare, não é toneladas por hectare, não é caixas por planta. Isso aí é chamada falsa produtividade. A produtividade real é uma relação íntima entre o ambiente, entre a tecnologia e a renda. Então, isso é importante, a renda e a preservação ambiental e o uso adequado de tecnologia. Isso seria, então, o que o senhor está falando da produtividade real, seria eu ter, por exemplo, uma fixação de carbono, infiltração de água, eu ter um serviço ambiental, já que eu estou explorando essa área, eu aumentar a capacidade desse ambiente de produção, infiltrar mais água, fixar mais carbono, gerar mais microbiota, e ainda assim gerar renda também, é isso? Então, toda vez que você constrói ambientes produtivos, né, você cuida do ambiente. Quando a gente fala ambiente, é uma relação íntima, né, entre água, planta, solo, macro, meso e microbiota, né? Então a gente fala os 10 indicadores básicos de ambientes produtivos: é a cobertura verde, a cobertura seca, cobertura semidecomposta, cobertura decomposta, o humus, a raiz, a atividade biológica diversificada, a agregação, a água, o ar e a temperatura. Todos esses fatores, eles constroem o ambiente. Então, a cultura, quando a gente coloca cultura, ela é uma estratégia econômica para viabilizar a arte de agricultar, fazer agricultura, porque a gente precisa ganhar dinheiro, alguém tem que pagar a conta. E aí a gente usa a tecnologia para poder manter a monocultura, ou que nós conseguimos, mesmo porque todos os agricultores, em função da ocupação que nós tivemos, eles recebem as terras degradadas. Toda a propriedade agrícola no Brasil ele tem um nível de degradação maior ou menor. A agricultura em si é construção de ambientes de sistemas da fruticultura, sistemas de produção de fruta. Toda vez que você entende isso, você busca também o sistema equilibrado. Então, quanto mais equilibrado, você favorece muito a planta. O que seria esse equilíbrio que o senhor está falando? Então, o equilíbrio é a harmonia entre as propriedades físicas, químicas, biológicas, todas as atividades presentes, que a gente chama funcionalidades. Tem uma coisa importante que a professora Primavesi trouxe à tona no manejo ecológico do solo, que é chamado manejo fisiológico. Vocês, por exemplo, os jovens entendem bem sobre fisiologia de planta. Então, fisiologia está ligada com as funcionalidades da planta, como ela funciona, e os sistemas, o funcionamento dos sistemas. O manejo fisiológico do solo está ligado com as funcionalidades dele, com o armazenamento de água, com a estabilidade térmica, com a capacidade do solo de nutrir as plantas por causa da solução do solo, a capacidade do solo de hidratar, né, de transferir água, de arejar, então são de infiltrar, de formar de cima para baixo. Quer dizer, o manejo fisiológico ele é muito importante, porque ele vai trabalhar nessas grandes funções que a gente não discute até. Um dos grandes problemas, eu vejo, assim, da formação na agricultura tropical, é que manejo fisiológico não está nem nos livros, né? Você vê livros de solos muito ligados com pedologia, ligado com fertilidade, mas de manejo mesmo, de fisiologia, não tem pouco. Nós temos algumas coisas ligadas com água, a relação com a água. Hoje, com o avanço da biologia
a gente vem tendo um entendimento maior sobre biológicos, o microbioma principalmente, mas não é só microbioma, né? Mesobioma e o macrobioma, então tem que aprender isso, que tudo isso tem que estar lá na planta. Essa construção desse ambiente, ele vai fazer com que a planta que você coloque lá, ela vai se estabelecer bem pra caramba. Então, tem uma teoria que chama teoria da trofobiose. Trofobiose é uma teoria feita por um pesquisador francês, Charles Boussu. Ele faz uma analogia com a gente. Então, quando você está bem de saúde pra caramba, dificilmente você fica doente. Então, a saúde do solo, a saúde da planta é fundamental. Então, os cuidados, a gente chama de cuidados integrais de manejo, cuidados integrais das plantas são fundamentais. E isso vai fazer com que as plantas elas se estabeleçam bem. E é interessante, quando você olha, por exemplo, no pomar, você vê a diferença entre plantas fracas e plantas fortes, plantas resistentes. Então, as plantas que têm mais saúde, essas plantas muito pouco sofrem com ataque de pragas ou de doenças. Elas podem até existir, mas não é dano econômico. Então, isso é muito importante, porque tecnologia custa muito caro. Então, você fazer um controle de praga, fazer um controle de doença, necessariamente tem que fazer aplicação de micronutrientes, você tem que fazer foliares. Então, isso aí encarece muito o custo de produção. E a gente ainda estamos num problema crônico do Brasil, que a base toda da nossa agricultura é commodity. Então, o agricultor não manda muito no preço, não, né? Então, nós não temos aí um planejamento de abastecimento nos municípios, no qual permite a gente ofertar produtos agrícolas de qualidade, né? E o município que tem economia disso, né? Financiar seu próprio alimento, que é chamado a soberania alimentar do município, é quando o município produz seus próprios alimentos. E a segurança ambiental do município significa que o município financia um produto bom pra caramba. Então ele vai levar alimento bom. Se nós tivéssemos uma política de abastecimento desse nível, o grande valor dos agricultores municipais era enorme. E mesmo o desenvolvimento local cresce muito, né? Porque o agricultor, quando ele ganha dinheiro, ele vai gastar no município. Perfeito. Agora, o que a gente viu nesses últimos 30 anos é o desfacelamento do abastecimento municipal, né? Que é a estrutura básica do território agrícola, né? Que é o município. A entrada dos grandes mercados, né? Então, aí concentra tudo, concentra a Ceasa. Então, os agricultores foram muito penalizados por um sistema cruel. E aí, aqueles agricultores que não têm eficiência ambiental, não trabalham num conceito de eficiência ambiental de solo, eficiência ambiental de ambiente, o custo dele é alto pra caramba. Então, ele pode aumentar a produtividade, mas ele perde renda. Então, esse é um fenômeno também no Brasil, né? Que é o aumento de produtividade comprometendo a renda, né? Então, isso é crítico. Por isso que a gente fala a falsa produtividade, porque tudo no Brasil, a gente se discute sacos por hectare ou toneladas por hectare, e não se discute renda, e não se discute ambientes melhores. Então, veja, passivamente a gente aceita produzir solo e está ganhando dinheiro, mas está compactando. Aí chega lá na frente, nós vamos ter um baita de um problema com erosão, problema de fisiologia de planta. Solos, por exemplo, compactados, eles são solos doentes, né? Eles não são solos saudáveis. E eles, como eu até brinco, são solos aidéticos. A AIDS não tem cura para o ser humano. E a compactação não tem cura para a agricultura. Para o ser humano, a gente usa um AZT ou um coquetel. E na agricultura, nós usamos escarificação, subsolagem, né? Que, na verdade, quebra a camada compactada, mas num pouco ou quase nada ela volta tudo, né? Se a gente não der um tratamento, principalmente com raiz, tudo, nós vamos ter problema. Então, Só para puxar, o senhor falou dos cuidados integrais, da questão da renda, né? Que a gente tem até aumento de produtividade, mas o custo eleva junto e chega num patamar lá. E eu tenho o costume de falar que a planta frutífera é um namorado ou uma namorada birrenta. Uma hora ele vai devolver o pisão que você deu nele, né? Então o pomar é a mesma coisa. E aí, eu entendo, quando o senhor fala em práticas integrais, que são as boas práticas agrícolas de manejo. Não sei se é isso mesmo.
E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco delas e a gente caminhar um pouco para como construir esse ambiente produtivo pautado na conservação de solo e água. Quando a gente fala de práticas integrais de manejo, né, é que elas integram o manejo, né, e é o manejo conservacionista. A primeira prática fundamental é o plantio em nível. Não existe, na natureza, não existe floresta morro abaixo. Não existe nada morro abaixo. Todo o estudo feito de terraceamento, todo o estudo feito de plantio em nível foi feito dentro de uma floresta. Então, os primeiros estudos de conservação do solo, os pesquisadores americanos, eles foram em florestas ver como a floresta se comportava com chuvas torrenciais. E aí foi olhando que dentro da floresta ia se construindo cordões que ia distribuindo a água, naturalmente. Então, o plantio em nível, ele é uma imitação do que é o ecossistema. E hoje nas minhas aulas, quando eu tenho a oportunidade, eu faço uma análise de paisagem e mostro para os alunos a paisagem em nível, mostrando para eles enxergarem a floresta em nível, né? O cerrado em nível, todo o ecossistema ele vive em nível. Floresta morro abaixo é só floresta plantada, é só pino, só eucalipto e só fruticultura ou pasto, tudo isso aí é coisa de homem. Então, a primeira prática integral é o nível. Importante, porque além das linhas de nível que são marcadas, e tem as linhas de plantio em nível, que vai distribuir uniformemente a precipitação. Então, isso vai fazer com que a água se distribua uniformemente e já diminui muito o impacto do escorrimento. Muito. Já só de plantar em nível, há uma distribuição uniforme da água, né? E isso vai facilitar também um segundo ponto importante dentro das práticas integrais, que é promoção da infiltração. Então, a infiltração, na natureza, ela é contínua. O ecossistema trabalha milhões de anos melhorando a capacidade dele de infiltração. Por quê? Porque ele harmoniza com a precipitação, né? Então, só as chuvas muito pesadas é que causam o relevo. Então, a estabilidade do relevo veio porque os ecossistemas, as plantas, os seres vivos, trabalham para melhorar a capacidade de infiltração. Quanto mais infiltra, mais armazena água no solo, menos suscetível está às precipitações. Então, tem solos que recebem chuva de 100, 120, 130 milímetros e ele consegue armazenar toda a água lá dentro e não gera escorrimento. Então, isso é um ponto crucial, ou seja, o enraizamento. Então, isso nós temos algumas práticas, como, por exemplo, a calagem, né? Ela é importante pra caramba porque, como nós tiramos os ecótipos, né, que são as plantas ecologicamente adaptadas àquela situação, e colocamos exóticas, nós vamos ter que construir o que a gente chama assim, de solo produtivo. Solo produtivo é o solo modificado, é o solo que é aquele perfil pedológico clássico, né? Mas que é do cerrado, é da Mata Atlântica, então ele tem alta acidez, ele tem alumínio, ele tem uma série de coisas. Então, se você colocar uma planta cultivada numa área dessa, ela não vai enraizar. Então, a primeira coisa que vai acontecer é diminuir drasticamente a velocidade de infiltração. Então, a velocidade de infiltração está ligada também com o entendimento da calagem, a harmonia do cálcio, da construção de perfil, né? E isso é um ponto importante também nos cuidados integrais. Sempre lembrando que a calagem não é para ser feita nos períodos de chuva. Então, calagem sempre hoje é o período de outono que tem que fazer. Então, essa correção profunda, essa mobilização que a gente pode fazer e para incorporar, para poder trabalhar, e colocar culturas que ajudem na infiltração, ela é feita sempre no outono. Por que no outono? Porque março, final de março, 21 de março, por exemplo, já ainda tem chuvas, já tem o solo úmido, então dá para preparar e fazer o preparo de perfil para melhorar o enraizamento e colocar a cultura de inverno em cima, que é a terceira prática fundamental, né? Que é cobrir sempre. Então, associar sempre as práticas conservacionistas com cobertura. Por exemplo, não tem terraço. Terraço não acaba quando você para de mecanizar. Quando você vê um terraço exposto, ele tá faltando acabar. O acabamento do terraço é a cobertura.
Então a semeadura em cima, sempre. Por isso que o outono é importante, porque nós podemos colocar uma cultura de inverno em cima. E nós temos várias delas, sejam adubos verdes, plantas de cobertura, né? Quanto nós temos alguns tipos de pastagens que também eles vão contribuir efetivamente para aquela estabilização da área, né? Num período sem muita pressão de chuva, e vem a cobertura. Então isso começa a já dar, vamos dizer, aquele manto inicial, né, com a terceira prática, que é a cobertura. O primeiro cuidado é o plantio iníbio, o segundo é a calagem, o terceiro é a cobertura, o quarto vem no plantio de verão. Então, é outra coisa importante dentro do plantio de verão, é a gente fazer uma grande lavoura. Então, isso é um ponto muito importante. Fazer grandes lavouras, ou seja, assim, ter uma boa distribuição de plantas, a cobertura verde pela lavoura é fundamental. Por que é fundamental? Porque quando a gente tem lavouras mal plantadas, eles deixam vamos dizer, vazios no meio. Tem solos expostos. Solo exposto, pronto. Então, e as chuvas torrenciais, elas vão pegar aquele solo que está ainda jovem, mobilizado, e ali já começa a ter o que a gente chama de cicatrizes de erosão. Então, a erosão nunca mais acaba, né? A gente some com ela, gradeia e cobre o sulco, mas aquele lugarzinho aonde escorreu, houve a desagregação, né? E aí é como se a gente fosse uma cicatriz no nosso corpo mesmo, né? Quando você corta a mão, por exemplo, fez um corte no pé, cicatriza e ele vai marcar você a vida inteira. E no solo é igualzinho, só que às vezes a gente não vê, né? É como se fizesse uma plástica, né? Então, a ideia seria ter uma cobertura maior, um volume maior de cobertura. No verão, né? O verão vamos dizer assim, que nós temos a missão de fazer grandes lavouras. Quando fala grandes lavouras, as lavouras conservacionistas são lavouras que têm regularidade e uniformidade na cobertura. Regularidade, assim, do mesmo padrão. Eu tenho 6 plantas de milho na linha. Eu tenho 80 plantas de aveia cobrindo. Então isso é a uniformidade. E a regularidade está indo você pegar o seu boné, jogar para cima. Se for lá, tá no padrão. Você jogar ele para baixo, tá no padrão. Se eu andar 100 metros, tá no mesmo padrão. Então, eu consigo ter um manto, né? Um manto verde com alta densidade, porque no verão, o que a gente vai conseguir fazer muita fotossíntese, nós vamos ter muita fitomassa. O enraizamento de verão é muito importante. Da partida com uma condição de atividade biológica diversificada muito importante, porque até então a gente eliminou, né, grande parte do microbiota, da meso, coisa porque nós preparamos solo. Nós mexemos lá, né? Então, grande parte nós vamos ter que construir uma nova ordem. E, na verdade, é aí que entra o conceito do agroecológico, agroecossistema. Ele permanece o ecossistema, só que a gente insere a variável agro lá dentro, né? E quando a gente insere a variável agro lá dentro, eu não posso esquecer que aquilo tem que continuar sendo um ecossistema. Então, o ecossistema é vivo. Então, quando fala ecologia estuda casa. Casa de quê? Casa dos seres vivos. Então, o quarto cuidado integral, que é o plantio de verão bem feito e a cobertura feita, ele é fundamental para a ativação biológica. Que isso também traz uma coisa importante, porque aí nós vamos conseguindo, é como se a gente fosse fazendo um doce, que você vai dando a liga, né? Você vai construindo ele aos poucos. Então vai chegando um pouco mais de fogo, de mexer, chegando um pouco de açúcar, até que dá o ponto. E no caso nosso, às vezes 3, 4, 5 safras. Por isso que eu falo assim, eu falo que eu preparo de solo de 5 anos, 2 ou 3 anos antes, porque depois de 5 anos, com a gente ter um olhar conservacionista, aí, teoricamente, ele se cuida sozinho, né? Porque ele se equilibra e a dinâmica de ocupação e uso, né, que nós estamos tendo, ela começa a ficar harmoniosa, e aquele ecossistema. Mas aí a frutífera vai entrar quando? Quando ela vai ter a chance de entrar aí?
Jovens, fazendo igual o episódio de série, né? Bem na uma pergunta-chave, a gente interrompe o episódio. Na semana que vem a gente volta com a resposta. Não só essa resposta, mas muito mais informação aí. Então, por enquanto, siga o Tatu no Instagram, TikTok, Facebook. Se quiser, mande um e-mail pra gente. Lembre-se de compartilhar esse episódio com seus amiguinhos, tá? Como as entrevistas estão começando agora, ainda tem a segunda parte dessa aqui, mas eu gostaria do feedback, então mande isso pra gente nas nossas comunicações, ou agora o Spotify tem questões ali que vocês podem estar respondendo, então deixe um comentário ali do podcast, isso ajuda demais o Tatu. Um abraço e até semana que vem.